Muito bem. Em seguida, nós paramos de falar de pontos e começamos a estudar as retas. Então, uma reta, ela tem, a primeira coisa que a gente define é esse número m aqui, que é o coeficiente angular. O que que é o m? Então, se eu considero aqui a reta, né, que é paralela ao eixo x e justamente encontra a reta R, aqui nesse ponto, onde a reta R encontra o eixo y, esse ângulo que a reta R faz com essa reta, eu posso chamar de θ, por exemplo. Então, a tangente desse ângulo θ é o m do R. A partir disso, nós podemos considerar o triângulo aqui, que tem vértices no A e no B, né? Seria um triângulo aqui assim, também vai ter o ângulo θ, e a partir disso, então, obter esta fórmula para o coeficiente angular, que é tangente a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse ângulo θ, ele tá, né, em qualquer ponto, aqui, aqui, aqui. Ok? Então, o coeficiente angular é o que determina a inclinação da reta. A partir do coeficiente angular, nós podemos, então, ter essa fórmula que lá na sala eu chamava de Yo-Yo-Michô, mas aqui eu preferi deixar y de a, x de a. Então, essa é a equação da reta que passa por dois pontos. Na verdade, a equação da reta dado um ponto e sua inclinação, mas se você tem dois pontos, você, a partir da fórmula anterior, calcula a inclinação, ok? Então, essa fórmula é bastante comum, e então aqui vem a inclinação dela, e aqui vem qualquer um dos pontos, ou A ou B, o que você preferir, certo? E aí, com isso, você tem a equação que determina a reta, ou seja, a relação que deve ser satisfeita por todos os pontos x e y da reta. A equação da reta ela pode ser apresentada de várias formas, então eu coloco aqui as 4 formas que nós vimos na sala. Então, a mais útil para vários aspectos aí, principalmente geométricos, é essa aqui, que é a equação reduzida. Então, ela apresenta aqui em evidência, né, multiplicando x, o coeficiente angular, e aqui sozinho, esse termo sozinho é o coeficiente linear, que é exatamente onde a reta corta o eixo y. Ok? Coeficiente linear e coeficiente angular. A equação geral da reta, assim como a equação geral de todas as cônicas, ela significa colocar tudo para o lado esquerdo e deixar somente o zero do lado direito. Então, é pegar isso aqui e jogar tudo para lá. Esse A, B e C, eles não são tão fáceis de enxergar aqui no gráfico, tá? Quanto o M e o N. Uma observação que a equação reduzida tem uma limitação, que ela não consegue expressar equações verticais. Então, a equação geral tem esse nome porque ela é geral, ela absorve também as verticais. Em seguida, temos a equação segmentária da reta. Essa equação, ela se baseia aqui no Q e no N. Quem que é o Q? O Q é o valor onde a reta encontra o eixo X. E o N, onde ela encontra o eixo Y. Então, você coloca a interseção da reta com o eixo X embaixo do X, a interseção da reta com o eixo Y embaixo do Y, e iguala a 1. Então, o que define a equação segmentária é se ela é igual a 1. Ok? A geral da reta é igual a 0, a reduzida tem o y isolado. Ok? Então, ela é útil quando você tem essas informações de interseção. Aí você não pode usar ela diretamente. Finalmente, a equação paramétrica, que é quando você utiliza um terceiro parâmetro, aqui eu denominei ele por t, mas pode ser qualquer nome, né? Para dar uma fórmula para a coordenada x e para a coordenada y. A gente pode pensar no t como tempo, e essas duas coordenadas, então, são o ponto andando no plano, conforme esse parâmetro t caminha num determinado intervalo. Ok? Então, essa seria a equação paramétrica. Bom,
As retas no plano, elas podem ser classificadas quanto às suas posições relativas. Então, temos aqui duas retas que eu chamei de R e S, ok? E coloquei na forma reduzida. Então, não estou considerando aqui retas verticais, por simplicidade, né? Então, eu chamei de MR e MS os coeficientes angulares e NR e NS os coeficientes lineares. Para que duas retas sejam concorrentes, ou duas retas são concorrentes, C e somente C, elas têm coeficientes angulares diferentes, porque elas têm inclinações diferentes e elas vão obrigatoriamente se encontrar em um ponto. Então, temos um ponto de interseção. As retas são paralelas se elas têm mesma inclinação, mas elas têm a altura aqui diferente, né? Então, elas cortam o eixo Y em locais diferentes. Então, elas serão paralelas e não tem nenhum ponto de interseção. Finalmente, elas podem ser coincidentes, o que significa que quando você coloca ambas na forma reduzida, você vai ter coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares iguais, ou seja, elas são a mesma reta, elas estão aqui uma em cima da outra. E aí eu tenho infinitos pontos de interseção, porque são exatamente todos os pontos da reta, ok? Esses três casos, eles se associam com a classificação de sistemas lineares, então lá que a gente aprendeu em Matemática 3. Então, esse aqui é o caso do sistema possível determinado, onde encontramos uma única solução. Esse é o caso do sistema impossível, onde não temos solução. Esse é o caso do possível indeterminado, onde temos infinitas soluções. Então, os pontos de interseção das retas representam as soluções dos sistemas lineares 2 por 2, porque cada reta, né, cada equação é uma linha do nosso sistema. Ok? Bom, detalhando um pouco mais essa questão da posição relativa, nós podemos olhar o ângulo entre duas retas que se intersectam. Né? Então, a gente está olhando aqui exclusivamente para retas que se intersectam e não verticais, para poder usar aqui essa fórmula, né, da equação reduzida. Claro que eu poderia fazer um caso particular para as verticais, isso está lá no livro. Mas então, nesse caso, a gente consegue descobrir o ângulo formado entre as retas, e aqui vejam que a gente está olhando o ângulo menor que 90 graus, porque a gente sempre tem esse ângulo, que é igual a esse, né, esses dois, e a gente tem um segundo ângulo aqui, que é exatamente o suplementar, né? Então, se esse é alfa, esse aqui é 180 menos alfa. Mas o que essa fórmula dá para a gente é o ângulo menor aqui, ok? Justamente porque tem uma tangente positiva, né? Então, a gente determina a tangente do ângulo como módulo dessa fórmula envolvendo aqui a inclinação. Vejam que não tem nenhuma dependência do n, então eu posso mover elas, que eu não vou ter mudança no ângulo, o que é razoável, ok? Então, se você precisa descobrir o ângulo entre duas retas, você pode fazer essa continha aqui. Observem que eu não posso zerar aqui embaixo. Então, zerar aqui embaixo seria o caso em que o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Ou, equivalentemente, que o coeficiente angular de uma é o oposto inverso da outra. Esse é o caso em que essa fórmula não pode ser utilizada. E nós demonstramos também que esse é o caso em que o ângulo é de 90 graus. Como não tem tangente de 90, né? Então, a gente não pode utilizar essa fórmula. Então, isso aqui vale para ângulos entre 0 e 90 graus, mas para 90 graus, exatamente, então, a condição que tem que ser satisfeita é essa aqui. Essa condição de perpendicularidade de duas retas, ok? Para eu ter aqui um ângulo de 90 graus. Bom, quase no final. Vamos ver a distância entre ponto e reta. Então, se eu tenho uma reta, e aqui eu coloquei a forma geral, porque é o que vai nos ajudar nesse caso, e um ponto com essas coordenadas, a gente
diz que a distância do ponto à reta é o tamanho desse segmento que é perpendicular à reta. Okay? Então, você faz uma projeção do ponto P aqui, e esse tamanho desse segmento, ligando o P à sua projeção, é o que a gente chama de distância de ponto à reta. Nós demonstramos também isso em sala. Para isso, utilizamos a reta perpendicular, a reta R passando por P, distância entre dois pontos, enfim. E após muitas contas, chegamos então nessa fórmula, que tem no numerador o módulo da equação da reta aqui, né, sem a parte do igual, então da expressão da reta calculada no ponto P. Então, é exatamente isso aqui, só que com x de p, y de p. Isso é o numerador. E o denominador, então, é o coeficiente do x ao quadrado mais o coeficiente do y ao quadrado dentro de uma raiz. Então, essa é a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Ok? Como eu falei em sala, né, todas essas fórmulas que eu mostrei, a ideia não é decorá-las, é saber deduzi-las e conforme você vai usando, você vai inevitavelmente memorizando. Mas não é necessário saber isso aqui, você pode toda vez fazer o procedimento aqui de demonstração.